Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você mais uma vez e vamos aqui avançar no estudo da palavra do Senhor dentro das temáticas do livro de Provérbios. Hoje vamos estudar um pouco sobre fiança. Vamos ver aqui o perigo de ser fiador. Então você talvez já conhece um pouco sobre essa área. Então a Bíblia vai nos mostrar também falando sobre questões de fiança. Olha só, nenhum versículo da Bíblia vai dizer que você ser fiador é um ato pecaminoso. Não, não é pecado ser fiador de alguém. Só que a Bíblia já alerta, é um grande perigo, você está sofrendo um grande risco sendo fiador de uma pessoa, porque você está colocando todos os seus bens em jogo, você está colocando ali todos os seus bens em jogo para cobrir um buraco que talvez a outra pessoa venha falhar. Então perceba muito bem como a Bíblia ela nos traz assuntos diversos. E Provérbios, sendo um livro prático, também vai falar sobre fiança, vai falar sobre fiador. Há um tempo atrás, eu fui morar numa cidade do interior de São Paulo, eu com minha esposa, e nós precisávamos ali alugar uma casa. Só que para alugar uma casa ali, precisava-se ter um fiador. Daí eu tinha um parente próximo ali, que ele aceitou ser o nosso fiador. Então, o que aconteceria? Então, a gente alugou a casa, porque teve o fiador, então aconteceu tudo bem, assinamos os papéis e fechamos o contrato. Mas vamos supor que eu falhasse no pagamento dos aluguéis. Vamos supor que eu deixasse de pagar 1 ou 2, não conseguisse pagar. O que aconteceria então? Por que a pessoa se coloca como fiador? Porque a toda conta que eu deixar, que eu falhei e não pagar, iria para o fiador. E ele colocava ali todos os seus bens como um penhor para pagar aquelas contas ali. Olha só o perigo, então, de você ser um fiador, porque se a pessoa falha no seu compromisso, toda a conta vai para você. E você penhorou talvez todos os seus bens, você penhorou toda a sua casa, todo o seu imóvel. E olha só, um grande perigo, porque se uma pessoa começa a falhar, então, ali, nesse exemplo aqui que eu trouxe do aluguel. A Bíblia vai mostrar para a gente, não é pecado ser fiador, mas você está sofrendo um grande perigo, você está correndo um grande risco. E a Bíblia fala, a orientação dela é, não seja fiador. Então, a Bíblia nos deixa essa orientação. E aqui nós vamos ver, então, essa questão. Aquele que se coloca como fiador, ele está dentro de uma certa escravidão. Olha só o que diz o capítulo 6 de Provérbios, versículos de 1 a 5. Diz assim o versículo 1 em diante. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, olha só, eu quero parar aqui no versículo 1, só para deixar claro aqui, que a pessoa pode ser fiador tanto do companheiro, ou seja, do amigo próximo, aquela pessoa de confiança, um parente a qual você confia, ou você também pode ficar como fiador de uma pessoa estranha, de um desconhecido, o amigo do amigo, né? Então, ali uma pessoa distante de você. Os dois casos, tanto a pessoa de confiança quanto a pessoa que você não conhece muito bem, os dois casos são casos perigosos. É o que a Bíblia nos ensina aqui. E assim diz o versículo 2 em diante. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, meu filho, e livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Não dê sonos aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Não é pecado ser fiador, mas você está colocando em risco os seus bens. É um grande risco que você está entrando. Quando você fica por fiador, você fica numa certa escravidão. Fica a preocupação, será que a pessoa vai cumprir com os seus compromissos? Será que a pessoa a qual eu fiquei por fiador realmente vai ter condições de assumir os seus compromissos? Será que ele vai conseguir pagar os boletos? Se não conseguir, eu coloquei o meu imóvel aqui como penhor. Então, você está sofrendo um grande risco, um risco financeiro. E esse risco financeiro vai afetar você, vai afetar a sua família, a qual depende de você também. Note muito bem que a Bíblia está falando, livra-te. Olha só, não caia nessa cilada. Não é pecado, só que é melhor você não entrar nisso não, porque pode dar mal. Então, muito cuidado com essa questão, porque isso traz uma certa escravidão.
Além dessa certa escravidão, vai trazer uma grande perturbação para você. Você não terá paz enquanto estiver como fiador, porque a preocupação sempre estará rondando a sua mente, como aquela nuvem escura que aparece em alguns desenhos, que fica em cima da cabeça da pessoa e aqueles raios caindo, aquela chuva constante. É a mesma coisa, a perturbação tomará conta da sua alma. Olha só o que diz aí o capítulo 11 de Provérbios, versículo 15. Capítulo 11, versículo 15, diz assim: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de você estará seguro. Então, se você ficar por fiador de outra pessoa, você vai sofrer, você vai passar por maus momentos. E principalmente, falando aqui da área emocional da sua vida, a preocupação sempre estará no seu coração, a preocupação sempre vai rondar a sua mente. Você vai acordar e vai dormir preocupado, pensando se a outra pessoa está realmente cumprindo com seus compromissos. Isso traz para você essa preocupação. A falta de paz ali terá o domínio da sua vida. Então, o que a Bíblia nos ensina, aquele que é prudente, ele se foge, ele sempre se coloca numa posição de segurança. Meu irmão, aquele que se coloca como fiador, ele está saindo de uma posição de segurança. Aquele que se coloca como fiador de outra pessoa, ele não está numa rocha, mas ele está numa areia, porque ele está dependendo agora do compromisso da outra pessoa. E a Bíblia é clara em dizer: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte ou seu braço mortal. Olha só, não confie em outra pessoa, não se coloque como fiador de outra pessoa. Não é pecado, mas é um grande perigo que você está correndo, trazendo esse prejuízo financeiro para o seu bolso, para as suas rendas e para a sua família. Isso vai afetar toda a sua família também. Então, perturbação. E olha só esse compromisso que você acaba entrando quando você entra como fiador de alguém. Olha só o que diz aí o capítulo 17 de Provérbios, o versículo 18. Capítulo 17, versículo 18 diz assim: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Meu irmão, agora eu pergunto para você, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus? Tudo que está escrito aqui é inspirado do Senhor? Aqui o versículo está dizendo claramente, sendo voz de Deus para nós. O homem que tem falta de entendimento, ele acaba se comprometendo como? Ficando por fiador do seu próximo. Olha só o perigo, então, de ser fiador. Então, note muito bem que isso vai trazer um perigo para você, vai trazer um comprometimento muito grande para você e vai exigir de você muita coisa. Primeiro, você vai perder a paz. Depois, você não vai ter ali descanso para você em nenhum momento. E outra, que você está colocando em risco a sua renda. Então, note muito bem o que a Bíblia está nos ensinando. Ainda nesse compromisso, olha só o que diz o capítulo 22, o versículo 26 de Provérbios. Diz assim para nós, 22, 26. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. A Bíblia fala que você tem que se esquivar. A Bíblia nos ensina que você não tem que se comprometer dessa maneira. Você precisa se colocar num local seguro. Você precisa colocar a sua família num local seguro. Você precisa trazer provisão para a sua família e não deixar a sua família em risco. É o que a palavra de Deus nos ensina, principalmente para você que é o cabeça da sua casa, para você que é homem e líder do seu lar. A palavra de Deus fala que a sua função como homem, lá em Gênesis capítulo 3, lá em Gênesis capítulo 2, é que o homem tem que trabalhar para trazer o sustento para a sua casa. Ele precisa trazer ali segurança financeira para a sua esposa. Ele precisa trazer segurança financeira para a sua casa, para os seus filhos. Ele que é o provedor da sua casa. Só que olha só muito bem, quando você se coloca como fiador, você está colocando em risco a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, o bem-estar deles e o bem-estar financeiro que eu estou dizendo aqui. Olha só, um perigo. A palavra de Deus fala para você se esquivar deste perigo. Não é pecado, mas é um grande perigo. Olha só, avançando nisso daqui ainda, você pode ter perda material, e é o fim, né? Quando a pessoa não cumpre com seus compromissos e você sendo fiador dela,
você vai perder aquilo que você penhorou. Olha só o que diz aqui o capítulo 20, versículo 16. Diz assim para nós. 20, 16. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiro. A pessoa coloca como penhor até a sua própria roupa. Então, note muito bem que as coisas básicas da vida dela estão sendo penhoradas. Então, mais uma vez, não é pecado, mas é um grande perigo. A palavra de Deus nos ensina que é um perigo ser fiador. Então, um conselho da palavra de Deus é: não fique por fiador, senão você está entrando num grande perigo, você está entrando num campo minado. Você não sabe qual vai ser o próximo passo. Você não sabe se a pessoa, ainda que ela seja um parente, ainda que seja um amigo muito chegado de você, você não sabe se ela irá falhar. Você não sabe se ela irá pisar numa bomba e tudo vai refletir para você. Os resquícios daquela bomba irá refletir na sua vida, na sua renda, no seu bolso, na sua poupança e na sua família. Então, não é pecado, mas é um grande perigo e a palavra de Deus nos deixa essa orientação. O perigo de ser fiador de alguém. Se já é perigoso para alguém chegado, como um parente, como um amigo, imagine muito mais perigoso é e será ser fiador de uma pessoa estranha. Às vezes você se coloca para ser fiador porque um amigo muito chegado seu chegou para você e disse: olha, fulano está aqui, ele precisa de um fiador, ele é um grande amigo meu. Que tal, você não quer ser um fiador dele para ajudar ele? Faça isso por mim, em nome da nossa amizade. Olha só, você está sendo um fiador de um estranho, de um terceiro, só porque um amigo chegado seu chegou falando para você essas palavras. E você, talvez não querendo comprometer aquela amizade, você acaba aceitando. Não aceite. Olha só, não coloque a sua renda em risco, não coloque a sua família em risco por causa de terceiros. Então a Bíblia nos ensina que não é pecado, mas é um grande perigo. Que essa palavra sirva de elucidação para você. Tomar cuidado com as suas finanças, tomar cuidado da área financeira, para que dentro dessa área também você esteja glorificando a Deus, para que o nome de Deus não seja desonrado dentro da área financeira. Nós temos que glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, nos nossos comportamentos, no nosso linguajar, no nosso dia a dia, onde nós vamos, onde nós deixamos de ir, nos nossos relacionamentos, inclusive também glorificar a Deus através do seu bolso e da sua poupança. Nisso está ser um bom administrador de tudo aquilo que Deus ele confiou em nossas mãos. Será que você vai colocar tudo em risco? Todo esse bem que Deus confiou na sua mão para você ser um bom administrador, você vai colocar tudo isso em risco por causa de um terceiro? Então, muito cuidado com isso daí. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e que nós possamos ser sempre obedientes à palavra do Senhor.